Boa tarde, 1h37 no estado do Acre. Eu quero agradecer a sua audiência, você que está acompanhando o Gazeta Alerta, né? Estava acompanhando o Gazeta Alerta, que é esse programa tão bacana aqui da TV Gazeta, afiliada à Record TV. Agora você está com o Gazeta Entrevista. No programa de hoje, não sei se o Astério chegou a anunciar, não vi, que eu estava conversando com o senador Márcio Bittar ali nos bastidores. E é com ele a conversa nos 2 primeiros blocos do programa. Então peço a sua participação. O Miqueias já coloca logo aqui as formas de participação que você pode acompanhar o programa ao vivo, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem o 999891042, que é esse WhatsApp que eu peço a sua participação. Quero que você, por gentileza, coloque a sua crítica, coloque a sua pergunta, a sua dúvida e o seu nome da sua cidade, do seu bairro. É importante você dar identidade à sua participação, tá bom? É importante a sua participação porque quando o senador Márcio Bittar vem aqui, são vários os assuntos que a gente conversa com ele nesses 2 primeiros blocos, não é? E sempre a sua ajuda nunca atrapalhou aqui. A sua participação, perdão, nunca atrapalhou. Senador, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer de novo estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Senador, eu vou começar o programa. Ontem, quem esteve nessa cadeira aí foi o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal. E eu tenho percebido que a saúde é um tema muito sensível. A comunidade não está se sentindo, digamos, acolhida. Não só aqui em Rio Branco. O problema não é localizado aqui, aqui também. Mas no interior. Como é que é, hein? O que está faltando? Bom, então, de fato, eu também escuto essa reclamação no Acre inteiro. Veja, eu não tenho mais, eu não sei mais o que eu posso fazer, porque eu fui a Brasília, cumpri meu papel. O Acre precisa muito da bancada federal e particularmente dos senadores, porque é o único lugar que você empata com São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes e tem os mesmos 3 senadores. Me tornei o relator do orçamento, nem eu esperava que isso acontecesse. Como relator, consegui um volume de recursos para o Estado inédito, tudo empenhado. Vim falando, e o teu programa é testemunha disso, foi o lugar que eu mais fui questionado e falei sobre esse assunto. Eu vim dizendo ao longo dos últimos 2 anos, 3 anos até, que a bancada foi aumentando o valor do poder da bancada sobre o orçamento discricionário, e eu não notava que o Estado, e aí eu estou falando do governo do Estado e prefeituras de forma geral, estavam se adequando a essa nova realidade. Em resumo, eu posso dizer, como já falei várias vezes, repetindo, há menos de 10 anos a bancada acreana não tinha, por lei, nenhum centavo de emenda obrigatória. Hoje, esse ano, passamos a ter 720 milhões de reais. Por que eu acho assim que eu não sei mais o que eu posso fazer? Porque, veja, eu não sou governador, não sou prefeito. Eu acho que eu já falei com eles, com secretários, com prefeitos, o máximo que eu podia falar. Daqui a pouco eu posso receber até uma reprimenda de um secretário de Estado, de um secretário municipal. Afinal de contas, não sou eu que nomeio o secretário de Estado, nem municipal, nem nada. Mas eu venho dizendo há muito tempo. Agora há pouco fiz uma conferência com o pessoal da Fundação Hospitalar. Agora, essa semana, porque caiu na conta deles, combinada com o Pedro, o nosso secretário estadual, combinei com ele, eu coloquei 10 milhões para um programa que até o Eduardo Veloso ajudou a me chamar a atenção sobre isso. O secretário esteve comigo, eu coloquei 10 milhões para o programa da Secretaria Estadual de Saúde, que é para tentar evitar o máximo a saída de pacientes para tratar de câncer fora do estado. Não vai zerar, mas vai ajudar, que é um problema muito grave e tal. E 3 milhões e 200, que caiu na conta agora essa semana, combinado com o secretário Pedro, vai para a Fundação Hospitalar. Eu já falei várias vezes que eu acho que o Estado tem um corpo técnico menor do que a necessidade que criou agora. Vou repetir, eu falei isso não sei quantas vezes, há poucos anos, pouquíssimos anos, nós não tínhamos 1 centavo de emenda obrigatória, agora temos 700 milhões por ano. Então, eu falei não sei quantas vezes, vou terminar repetindo de novo. Eu não vejo nada mais importante
para a gestão do Acre, e mais uma vez, Estado e municípios, do que se preparar, se capacitar tecnicamente. Colocar o que há de melhor nas secretarias. Então a CESAC deveria receber um reforço no que se refere à equipe técnica. A equipe técnica, olha, o processo de licitação é demorado demais. Eu vejo que o atendimento, eu não estou falando do Pedro, do Manel, do Bastião, no geral, nos governos todos. A saúde, eu já disse aqui no teu programa, a saúde, só a saúde do Acre, de 2008 a 2020, devolveu 191 milhões para Brasília. Quer dizer, não tem cabimento. Não tem. Então não é um problema deste governo apenas, mas é dele também. A diferença é que antigamente não tinha dinheiro obrigatório, agora tem. Então agora é fundamental que o chefe do Poder Executivo, que é o governador, que ganhou a eleição, ele coordene com a bancada. Eu sinto falta de reunião, por exemplo, da bancada acriana, todos. Teve, não teve? Não, aquela lá não valeu não, né? A fotografia do Gladson, eu até já brinquei com isso aqui no teu programa. O assunto da reunião da bancada... aliás, naquela mesma semana eu fui no programa aqui da filha da Dona Lúcia, a Gabriela Câmara, que me honrou muito com o convite, programa de titularização, né? Que é um programa bacana demais. A pessoa que tem a terra, então não tem o título, ela se sente meio menor, né? O título dá liberdade, dá cidadania para ela e tal. E eu fui no programa e encontrei o governador. Né? Claro que nos cumprimentamos, nos falamos e tal. Rapaz, você a matéria, aqui... a matéria no outro dia, não de todos, mas da boa parte dos jornais, era essa. Quer dizer, não era mais a importância do programa, da titulação e tal. A mesma coisa na reunião da bancada. Quer dizer, em Brasília, quando o governador esteve lá, quer dizer, a notícia era o cumprimento, se fizeram as pazes. Você não tem sentido... Mas reunir o chefe do executivo com a bancada acriana para estabelecer, pactuar, prioridade, discutir execução, não teve até hoje. Você não está sentindo falta? Então, eu sinto falta do Gladson. Assim, na cobertura jornalística, eu sinto falta do governador nas agendas públicas. Você não tem sentido essa ausência, não? Porque eu vejo umas agendas fracas, assim, o que o governador tem feito? O governador tem entregue caminhonete, é o que ele tem feito. O Detran vai... Mas você não percebe uma coesão das agendas do governador? Eu vou voltar a dizer, então, é o seguinte, mais uma vez, não é só com relação a esse governo. O Acre precisa gastar. Eu não sou idiota. Se eu fosse governador, eu teria também que governar, ter a base na Assembleia Legislativa, ter a base no Congresso, o prefeito tem que ter a base na Câmara. Ok. Então nós todos sabemos, não somos ingênuos, né, com essa idade, eu acabei de fazer 60 anos, que o governo, qualquer que seja ele tem que compor a base, a maioria, ele precisa dos vereadores, precisa dos deputados, senadores e tal. Então é natural que ele componha a equipe dele também atendendo os políticos que o apoiam, que lhe dão sustentação. Mas o que eu acho no Acre, isso não é só de agora, é que essa parte do preenchimento político é demais, em detrimento do preenchimento técnico que é de menos. E isso é uma coisa, esse é um apagão no Acre. Por exemplo, hoje, eu estou de novo sabendo lá de Sena Madureira, uma emenda que eu coloquei, emenda de bancada minha, de 24 milhões. Cara, não consegue fazer. É impressionante. Eu estou falando desse assunto de Sena, porque agora de manhã o Luiz Felipe almoçou comigo, agora há pouco veio falar desse assunto. Então, assim, é um apagão geral. Perfeito. Quando as prefeituras têm que fazer projeto que envolve Caixa Econômica Federal, ministérios em Brasília, parece que eles param. Então, e a AMAC? Quer dizer, tem quadros técnicos bons na AMAC? Tem, mas será que estão suficientes? Então, eu estou ficando chato de estar repetindo isso. Mas, de novo, você toca no assunto, eu não posso fugir. Então, eu entendo que está faltando ao governo do Estado e às prefeituras, à AMAC, aumentar a capacidade técnica. Nós saímos de 0 para 700 milhões por ano de emenda obrigatória. E eu não vejo que o Estado tenha se adaptado a isso. Nós vamos ficar vendo 200, 300 milhões voltando para Brasília, não tem como fazer. O parlamento se agigantou, efetivamente, isso é fato. Tem aqui uma provocação para você, o que é natural, a Fernanda, do Ramal da Judia. Boa tarde, senhor Márcio Bittar. Grande dia, Bolsonaro inelegível. E aí? Qual a sua leitura sobre isso? É o direito dela pensar isso. Eu particularmente acho um absurdo.
Ainda hoje gravei um vídeo em solidariedade ao Bolsonaro. Eu acho que é uma situação assim esdrúxula. Acho que é uma grande injustiça. Você tem hoje uma pessoa que foi processada, condenada em 3 instâncias, por 9 juízes diferentes, é o presidente do Brasil. E você tem o outro que não tem processo, não tem condenação nenhuma e está inelegível. Eu acho uma injustiça muito grande. Acho que a reunião que o Bolsonaro fez, porque esse é o tema, foi o tema do TCE, a reunião que ele fez com embaixadores, colocou em dúvida o processo eleitoral no Brasil. Então tinha que caçar o Congresso inteiro, porque o Congresso já tinha aprovado uma emenda que depois por manobras, foi jogada fora, dizendo do voto auditável. Quer dizer, você ter, votar do jeito que vota, mas ao votar você ter um comprovante do seu voto, caso seja necessário você fazer uma apuração. Então, a desconfiança, era do Congresso inteiro, que votou uma lei como essa e tal. Então, eu lamento muito. Agora, também não posso negar que eu vejo excessos na justiça, não só de agora. Por exemplo, aqui mesmo, no nosso estado, não vou citar nome para não ferir ninguém, expor ninguém e tal, mas você tem pessoas aqui que já foram para a cadeia, perderam oportunidades e não tem processo contra elas. Então, essa história de você ver pessoas já pagando pena sem processo devido, é uma coisa que é a alma da democracia. Quer dizer, você é inocente enquanto a justiça não provar que você cometeu o delito. Eu acho que é mais uma injustiça cometida agora contra o Bolsonaro. Acho que politicamente é um tiro no pé. Ele disse que tem uma bala de prata para 2020. Veja, para mim é uma conta simples. O presidente Bolsonaro, ele vai transferir, caso não reveta, porque já tem uma iniciativa de propor uma anistia no Congresso Nacional. Mas caso não se reveta, vamos colocar essa hipótese, caso o Congresso não aprove a emenda de anistia a ele, e ele esteja de fato inelegível, aquele que ele apontar vai levar o voto mais bolsonarista. Só que esse voto não é suficiente para ganhar uma eleição. Vamos pegar um cara como o Tarcísio, governador de São Paulo. Que é o que está sendo apontado. Se o presidente Bolsonaro, de fato, não puder ser candidato, ele apontar o governador do estado de São Paulo, ele leva para o Tarcísio imediatamente o voto que é dele. E o Tarcísio, na minha opinião, ele tem muito mais condições de ampliar esse voto naquele miolo, que é a maior parte dos eleitores, do que o próprio presidente Bolsonaro. Ele tem uma capacidade de diálogo maior, né, de ampliar aquela base. Sim, é inegável que o presidente Bolsonaro, com todo o carinho que eu tenho por ele, eu já disse, vou repetir, disse lá atrás, que eu estaria com o Bolsonaro em 2026 ou com quem ele indicar. Então, se ele não puder ser candidato, se ele indicar o Tarcísio, eu vou estar com o Tarcísio. Mas é inegável que ele tem uma rejeição. Ele tem uma aceitação. Está valendo agora no Estadão a possibilidade formal de haver um recurso para o próprio TSE, mas que não reverte a decisão, ou subir para o Supremo, caso tenha algum problema constitucional, mas difícil. Tanto no TSE quanto no Supremo Tribunal Federal, eu não vejo como alterar essa decisão. Agora, o Congresso, sim. O Congresso tem a prerrogativa de anistiar. Então, se o Congresso... Tem essa prerrogativa de anistiar? Tem. O deputado Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, presidente do partido do PP, do Gladys, da ex-prefeita Socorro Nery, né, PP, entrou já hoje, protocolou hoje já um projeto de lei propondo a anistia, baseado nos artigos então, e tal. Agora está fazendo o caminho inverso, né, que reclama-se que a justiça interfere no legislativo, agora é o caminho de volta. Mas, de qualquer forma, isso está na prerrogativa do Congresso Nacional. Sim, está, então. Vamos fazer um intervalo? O pessoal está querendo falar sobre política. Eu vou fazer aqui a pergunta do Luiz Carlos, que ele diz o seguinte, mas aí você responde depois do intervalo. O senhor sonha em governar o Estado, o senador Alan Rick também. Aí ele está lhe perguntando aqui, o senhor se candidata ao governo ou vai para a reeleição? Isso aí é para depois do intervalo, vamos continuar a conversa com Márcio Bittar, aqui no Gazeta Entrevista.